Olá, você que está do outro lado da tela, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você pode ter chegado a esse vídeo através do Instagram do Mágico Dragon, você pode ter chegado a esse vídeo através do canal do YouTube H Dobrado, ou você pode ter chegado a esse vídeo através da fanpage chamada História Social Marxista. Seja lá qual for a maneira que você chegou até esse vídeo, eu quero que você saiba que eu sou um professor de História, pós-graduado pela UFBA, e estou aqui nesse momento onde nós estamos vivendo em 2020, estamos agora no 1º de abril de 2020, estamos vivendo nesse momento a pandemia do coronavírus, e eu quero com esse vídeo trazer para você que está do outro lado da tela uma mensagem de esperança. E como é que eu vou fazer essa mensagem de esperança para você? Esse vídeo tem o objetivo de a gente ter um olhar sobre um momento do passado parecido, guardadas as devidas proporções, com o que a gente está vivendo agora, que foi um momento chamado gripe espanhola, a pandemia da gripe espanhola. Por que a gente estuda o passado? Qual é a serventia do estudo do passado? O estudo do passado tem a serventia não só da gente entender o passado, mas principalmente o estudo do passado tem a função de nos fazer compreender melhor a atualidade, porque a atualidade é um resultado do passado, o passado é que constrói o presente. Então, ao estudar o passado, a gente compreende melhor o momento que estamos vivendo na atualidade. E a pandemia da gripe espanhola, ela estabeleceu bases importantíssimas para hoje nós sabermos como conduzir melhor a situação diante desta nova pandemia que é o coronavírus. Temos lições muito importantes para aprender com a gripe espanhola. Os governos da época aprenderam, e hoje muito do que está se fazendo no combate do coronavírus vem das lições aprendidas durante a pandemia da gripe espanhola. E eu quero te dizer aqui, de antemão, que esse momento que nós estamos vivendo não chega nem ao chulé do que foi a gripe espanhola. A gripe espanhola, o impacto dela foi extremamente letal. O coronavírus, eu diria que é uma cosquinha perto da gripe espanhola. E essa é mais uma mensagem positiva para você que está do outro lado da tela. Eu vou dar para você alguns números para você ter uma ideia do quanto a gripe espanhola foi infinitamente mais letal do que o coronavírus que nós estamos vivendo agora. Por exemplo, vamos lá. De quando a quando ocorreu a gripe espanhola? A gripe espanhola ocorreu do ano de 1918 até o início de 1919 na maior parte do globo terrestre. Depois de 1919, continuou em algumas partes do globo a gripe espanhola, mas de uma forma geral, na grande maioria do globo terrestre, a gripe espanhola ela se encerrou no início de 1919. Tá? Vamos a alguns números interessantes. Vamos fazer alguns comparativos da letalidade da gripe espanhola com a letalidade de outros eventos históricos que mataram muitas pessoas, como por exemplo a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial juntas duraram 10 anos. A gripe espanhola durou 10 meses. A gripe espanhola, a gente contabilizando a partir de março de 1918 até janeiro de 1919, ela dura 10 meses a gripe espanhola. Durou 10 meses na maior parte do mundo. Pois bem, temos números aproximados da quantidade de mortes tanto da gripe espanhola quanto das duas primeiras guerras mundiais juntas somadas. Esses números variam de acordo com as fontes, e essa variação acontece por diversos motivos, que é desde a impossibilidade de contabilizar na época, né? Os institutos de pesquisa na época não tinham condições de contabilizar tudo, certo? Até mesmo a situação de, por exemplo, na gripe espanhola, tinham pessoas que antes da gripe espanhola já tinham outra doença. Então a gripe espanhola agravava a doença que ela já tinha antes, e aí a pessoa entrava na estatística de mortes, ela terminava entrando na estatística de mortes por uma outra doença que não era a gripe espanhola, certo? Mas na verdade a gripe espanhola tinha agravado a doença que ela já tinha anteriormente. Só que entrava nos registros não como gripe espanhola, entrava no registro como outro tipo de doença. E isso gera várias variantes. Além disso, também o governo omitia também informações
porque para não impactar, não escandalizar, não causar pânico nas pessoas, o governo terminava também omitindo a real quantidade de pessoas que morreram, que muito provavelmente foi maior do que os números que eu irei citar aqui agora. Pois bem, vamos então ao que interessa. Gripe espanhola. Duração: 10 meses. Os números apontam a quantidade de 50 a 100 milhões de mortes da gripe espanhola. Eu vou estabelecer um número intermediário entre esses dois, para que a gente tenha uma noção mais equilibrada da situação. Vamos estabelecer com um número intermediário entre 50 e 100, 85 milhões de mortes. Agora, do outro lado, vamos às mortes das duas guerras mundiais juntas. Repito, as duas guerras mundiais juntas somadas duraram 10 anos. Essas duas guerras mundiais somadas que duraram 10 anos, a Primeira Guerra, apesar de ter números divergentes também, como eu já falei antes, a Primeira Guerra ela durou 4 anos, de 1914 a 1918, inclusive foi na Primeira Guerra que a gripe espanhola se expandiu. Na Primeira Guerra houve a contabilização, né, que varia nas fontes de pesquisa. Nós temos aí um número que varia de 13 milhões a 20 milhões de mortos. Vamos estabelecer uma média aí de 17 milhões da Primeira Guerra. A Segunda Guerra, que durou de 1939 a 1945, ou seja, a Segunda Guerra durou 6 anos, vamos estabelecer aí o seguinte, nós temos uma divergência de números, onde esses números variam de 60 milhões de mortes até 85 milhões de mortes. Vamos estabelecer também, então, uma média entre esses dois números, uma média de 68 milhões de mortes, para, somando essas duas médias de 17 milhões da Primeira Guerra e 68 milhões da Segunda Guerra, estabelecer a média igual, né, da média que eu estabeleci para a gripe espanhola. Então, somando as duas médias que eu estabeleci aqui, de 17 milhões da Primeira Guerra com 68 milhões da Segunda Guerra, temos a soma de novo de 85 milhões, igual o número de mortes da gripe espanhola. Então veja, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra juntas precisaram de 10 anos para matar a mesma quantidade de pessoas que a gripe espanhola matou. A gripe espanhola levou 10 meses para matar 85 milhões de pessoas, enquanto as duas guerras mundiais juntas levaram 10 anos para matar 85 milhões de pessoas. Só isso já mostra o impacto da gripe espanhola. E eu digo a você que está do outro lado da tela, nada na história da humanidade, absolutamente nada, se compara à gripe espanhola. Outras comparações interessantes. Por exemplo, a gripe espanhola matou mais do que a AIDS em 40 anos. Pense, 40 anos de AIDS não mataram mais do que a gripe espanhola em 10 meses. Outra informação interessante. A peste negra que aconteceu durante a Idade Média durou um século. E a peste negra em um século, ou também conhecida como peste bubônica, a doença que vem espalhada pelas pulgas que vem do rato, a peste negra em um século não conseguiu superar o número de mortes da gripe espanhola. Então veja que a gripe espanhola bateu todos os recordes de qualquer tipo de pandemia, de qualquer tipo de mortalidade ou letalidade que já aconteceu na história da humanidade. Eu diria que é impossível superar esses números da gripe espanhola. Tá? Agora vamos ao comparativo atual do coronavírus. Hoje, 1º de abril, ontem, no dia 31 de março, eu verifiquei as últimas informações de morte do coronavírus. E a última contabilidade do coronavírus, que começou em dezembro na China, estamos agora no início de abril, 1º de abril, ontem saiu essa última contabilidade, de pouco mais de 33 mil mortes contabilizadas até agora do coronavírus. Né? Quer dizer, 33 mil mortes do coronavírus, comparado a 85 milhões de mortes da gripe espanhola, é um nada. O coronavírus é um nada perto da gripe espanhola. E ele é um nada devido à estrutura que nós temos hoje, que é outra, a experiência que nós temos ao enfrentar a gripe espanhola é outra. Para você ter uma ideia,
Na época da gripe espanhola não existiam antibióticos. O antibiótico só foi criado depois da gripe espanhola. E os antibióticos que nós temos hoje, eles ajudam muito a combater diversas doenças, entre elas o coronavírus, né? Então, tudo isso faz uma diferença bastante grande, tá? Muito bem, então nós já entendemos que o coronavírus está longe de ser o pior momento da história da humanidade de uma pandemia. Muito longe disso, ok? Então, fique tranquilo que nós estamos vivendo uma coisa bastante de fácil controle perante a gripe espanhola, tá? Vamos lá então. Vamos ver o que aconteceu no histórico da gripe espanhola. Vamos ver as origens da gripe espanhola. Vamos entender um pouquinho de como funciona a gripe espanhola. Afinal de contas, eu não sou nenhum especialista em infectologia e não sou um biólogo. Mas eu trouxe algumas informações sobre isso e a gente vai ter uma noção bastante básica, mas suficiente para entender um pouco sobre isso. Bom, a primeira epidemia de gripe que aconteceu no mundo significativa foi a chamada gripe russa, que ocorreu de 1889 a 1890. Essa gripe russa se espalhou no mundo, mas essa gripe russa não tinha uma letalidade alta, era uma letalidade bastante baixa, certo? Muito, mas muito longe de qualquer outra potência de gripe, inclusive não tem nem como comparar nem com o coronavírus a gripe russa. Essa difusão da gripe russa pelo mundo, né, foi uma pandemia, mas uma pandemia de baixíssima letalidade. Ela proporcionou uma certa imunidade à população que viveu essa época de 1889 a 1890, certo? E essa população da época da gripe russa, quando chegou a época da gripe espanhola, era uma população que já era idosa. E essa população, ela desenvolveu uma certa imunização em relação à gripe específica classificada como influenza, certo? Que é a mesma família da gripe espanhola, tá? Existem várias versões da influenza e uma delas foi a gripe espanhola. E a primeira, no caso, foi a gripe russa, né? Até onde eu pesquisei. Então, assim, como é que a gripe, a influenza, esses vírus, eles se espalham? Quais são os vetores que transportam essa gripe? Então, repetindo, eu não sou nenhum biólogo. O que eu vou colocar aqui é fruto da pesquisa que eu fiz, mas é o suficiente para que nós entendamos como é que funciona essa difusão da doença e quais são os vetores propagadores disso. Bom, primeiro é importante a gente entender que as gripes, todas que já aconteceram na história da humanidade, elas são frutos de mutações e recombinações de proteínas dentro das células de organismos vivos de animais, tá? E existem dois animais que são fortes vetores da gripe. Um são as aves e o outro são os porcos. As aves, enquanto vetores da gripe, elas geralmente, quando ela transporta o vírus da gripe, essa gripe que está dentro da ave, ela geralmente não infecta os humanos, certo? Mas a gripe dentro da ave, ela faz várias recombinações e várias mutações, né, tornando o vírus mais agressivo ainda. Como eu disse, geralmente a ave, ela não infecta humanos, mas quando acontece, o vírus que sai, a versão do vírus que sai, fruto da mutação e da recombinação dentro da ave, sai extremamente agressivo, e se ele conseguir infectar o humano, é bastante séria a situação. E aí vem uma questão interessante. A velocidade de mutação do vírus, ela é muito rápida, certo? Quando a gente compara, por exemplo, com a mutação do ser humano e de qualquer outro ser vivo, né, a evolução, digamos assim, né, ela leva milhões de anos a mutação das espécies vivas, né? O vírus da gripe, ele leva semanas para evoluir, semanas
para fazer mutações, certo? Então a velocidade de mutação do vírus é muito grande, é muito rápida. E isso é extremamente preocupante. Vamos lá, então falamos das aves, que é um vetor, né, de transportar o vírus, de fazer a mutação do vírus, de fazer a recombinação dos vírus. Só que geralmente as aves não transmitem para os humanos, certo? Mas quando transmite, é um vírus bastante agressivo, quando ela consegue transmitir. E temos do outro lado os porcos. Vamos falar agora sobre os porcos. Os porcos, eles são vetores que recebem vírus, tanto das aves quanto dos humanos. A gripe do humano passa para o porco e a gripe da ave passa para o porco também. E lá dentro do corpo, tanto o vírus da ave quanto o vírus que vem dos humanos se recombina lá dentro do porco e cria mais versões e mais variantes ainda da gripe. Tá? Então, digamos que o porco seja um potencial laboratório da gripe, um potencial criatório de novas gripes, certo? Aí você vê, né, algumas religiões que recomendam não consumir o porco, não é à toa, né? Então a gripe, o porco é um potencial laboratório de novas gripes, de novas doenças, tá? E aí, o que acontece? Quando o porco se infecta, o porco tem a capacidade de infectar os humanos, certo? Infecta facilmente os humanos. Enquanto a ave raramente infecta o humano, o porco infecta facilmente os seres humanos. E resultado então, quando o porco passa a infectar o ser humano, ele passa para o ser humano o vírus totalmente mutado e uma diversidade imensa de tipos de vírus é transmitida para o ser humano através do porco. Então o porco é extremamente perigoso no convívio humano. E o porco passando esse vírus mutado, várias versões do vírus para o ser humano, quando pega esse vírus do porco, ele também é um organismo vivo, o ser humano, e o ser humano passa também a ser um laboratório para esse vírus, para ele se aperfeiçoar, para ele fazer novas mutações. E a cada pessoa que vai pegando de outra o vírus, quanto mais pessoas são contaminadas pelo vírus, mais organismos vivos o vírus possui para fazer mutações, para fazer recombinações e para se aperfeiçoar. E daí a importância de se isolar, daí a importância da quarentena, né? Não permitir que os vírus se espalhem mais ainda, porque quanto mais o vírus se espalha, mais ele faz novas recombinações, mais ele faz novas mutações e mais versões da gripe serão criadas. Então veja a importância de você se isolar, veja a importância de você cumprir a quarentena. Pois bem, então já entendemos como funciona a mutação, como funciona a recombinação dos vírus dentro dos organismos vivos. Agora, vamos ao que se sabe de quando começou, de como começou a gripe espanhola. Existem várias explicações da origem da gripe espanhola, mas a mais comum, a que mais encontrei nas fontes, a mais aceita de todas, a versão mais aceita, a teoria mais aceita de todas, é que a gripe espanhola teve seus primeiros registros nos Estados Unidos. Especificamente no estado de Kansas. Mais especificamente em um condado no estado de Kansas chamado Haskell. Nesse condado de Haskell, houve o primeiro registro em janeiro de 1918. Tá? A cidade de Haskell era uma cidade que tinha um criatório de porcos. E a ciência já descobriu que essa infecção aconteceu por causa de aves migratórias que infectaram a criação de porcos no Kansas, no caso do condado de Haskell, que era uma cidade que possuía várias fazendas de criação de porcos. Né? Depois de Haskell, os casos começaram a aparecer em março em um centro de treinamento militar em Kansas chamado Fort Riley. Não sei se a pronúncia é essa, mas é isso. Esse centro de treinamento militar da base de Fort Riley ficava a 400 quilômetros do condado de Haskell. Então veja aí, 400 quilômetros de distância não impediu a propagação do vírus. Tá? Então esse vírus chegou ao Fort
Fort Riley, né? Que na época funcionava como centro de treinamento militar preparatório de soldados para a Primeira Guerra Mundial. Lá se preparavam os soldados, era um dos centros de treinamento de soldados, que preparava eles para serem enviados para a Primeira Guerra Mundial. E começou em março e foi infectando vários soldados, tá? Então começou em 4 de março, o primeiro registro foi 4 de março, o primeiro soldado que caiu doente 4 de março, e na mesma semana mais de 200 soldados adoeceram, tá? E também na mesma semana foi registrado o primeiro caso na cidade de Nova York. Quer dizer, observe, em apenas uma semana o vírus chegou a Nova York. Em 14 dias, mais de 1.000 soldados já estavam doentes na base americana, tá? E foi uma coisa bem preocupante, porque teve que parar os treinamentos, os soldados tiveram que parar o treinamento para serem cuidados, para serem tratados. Mas nesse momento, a gripe espanhola não era tão agressiva, causava apenas uma gripe forte, que deixava a pessoa bastante debilitada, e com o devido tratamento a pessoa ficava boa, certo? Boa entre aspas, porque ela ainda carregava o vírus dentro dela, né? E os sintomas desapareciam, mas o vírus continuava lá dentro dela. Então esses soldados, depois que melhoravam, eram enviados para a Europa para lutar lá. E aí nesse momento começa a infectação na Europa. Em março mesmo, os soldados já haviam chegado na Europa e alguns soldados americanos se estabeleceram em uma cidade espanhola chamada San Sebastián. Em março eles se estabeleceram lá, os soldados americanos se estabeleceram numa cidade espanhola chamada San Sebastián, e nessa cidade os soldados americanos começaram a contaminar os espanhóis. De março até maio começou a aumentar o número de casos da gripe espanhola. Em maio a doença se alastrou na Espanha, afetando inclusive o rei da Espanha na época, afetando mais de 8 milhões de espanhóis foram afetados por essa versão da gripe. Aquela versão que apenas deixa a pessoa debilitada, mas não é de grande letalidade, tá? A letalidade é bastante baixa, ok? Beleza. Isso foi a chamada primeira onda da gripe espanhola. Essa primeira onda, ela durou de maio a junho. E essa primeira onda, ela tinha uma letalidade baixa, tá? Na época, inclusive, essa primeira onda atingiu a Inglaterra, atingiu a França e começou a atingir a população de um modo geral, tá? Os governos da época, europeus, os governos envolvidos na guerra, proibiram a veiculação da notícia, proibiram que a informação circulasse, que as pessoas fossem informadas dessa pandemia, né? Que na época que nesse momento não é uma epidemia, não é uma pandemia nesse momento, que ainda não se espalhou pelo globo todo. Então, de maio a junho, ainda não é considerada uma pandemia, não se espalhou ainda pelo globo todo, que é a primeira onda. E essa primeira onda ela não foi divulgada, ela foi censurada. Apenas a Espanha divulgou a contaminação. Por quê? Porque a Espanha, ela naquele momento era um país neutro. A Espanha não participava da guerra, não estava do lado de ninguém na guerra. A Espanha era um país neutro e por isso a Espanha ficou muito à vontade para divulgar o que estava acontecendo em seu país. Por isso até que é chamada de gripe espanhola, porque apenas a Espanha divulgou. Então, para o mundo inteiro, ficava a impressão de que a gripe tinha surgido na Espanha e que estava restrita à Espanha, que não tinha chegado a mais nenhum outro lugar. O mundo inteiro teve essa visão. Por isso se chama, mais uma vez, gripe espanhola. E isso só agravou a situação, porque as pessoas não tendo conhecimento, as pessoas não se isolaram. E a circulação de pessoas continuou e a gripe continuou se espalhando. Com essa primeira onda se espalhando devido à censura, a gripe foi se aperfeiçoando no organismo das pessoas, foi realizando novas mutações, e aí então
veio a segunda onda. A segunda onda foi uma versão da gripe aperfeiçoada, uma versão muito mais agressiva da gripe. Ela vai acontecer entre julho e agosto, vai vir a segunda onda da gripe espanhola. Essa segunda onda, quando chega agosto, já não é mais possível conter as informações, já não é mais possível censurar, porque a situação ficou extremamente grave. E o interessante da segunda onda é que é o seguinte: a primeira onda afetava muito mais crianças e idosos, apesar de ter uma baixa letalidade a primeira onda. A segunda onda, como aperfeiçoou a versão da gripe, ela afetava muito mais aos jovens e aos adultos do que aos idosos e às crianças. E afetava de forma extremamente agressiva aos jovens e adultos. Por que afetava de forma agressiva? Porque o jovem, o adulto, ele tem um sistema imunológico muito mais ativo. E o sistema imunológico, sendo muito mais ativo, ela vai reagir de uma forma também agressiva à doença. E essa reação agressiva do organismo à doença gerou a chamada tempestade de citonina ou citocina. Você que está do outro lado da tela, se for de biologia, se for, enfim, de infectologia, faça a correção do termo. Eu encontrei esses dois termos: tempestade de citocina ou tempestade de citonina. Enfim, me corrija você do outro lado da tela. Enfim, essa tempestade de citocina ou de citonina, ela é uma relação dos glóbulos brancos do organismo, e ela afeta os pulmões, criando secreção no pulmão. Essa secreção foi agravada pelo uso de aspirina para combater a doença, e essa secreção gerou uma pneumonia bacteriana no pulmão das pessoas afetadas, tá? E esse líquido no pulmão gerava asfixia nos contaminados, né? E essa asfixia levava à morte, levava a óbito. Tinha pessoas que morriam no mesmo dia, que evoluiu o quadro rapidamente, né? Inclusive, essa segunda onda, ela gerava hemorragia. Ela sangrava pelo nariz, sangrava pelos ouvidos e sangrava pelos olhos, tá? Era assustador, realmente. E por isso foi impossível conter a censurar isso daí. Foi impossível manter restrito a informação. E aí passou a circular no mundo inteiro. E o mundo inteiro, a partir de agosto, começa a se alertar para a situação, tá? Então, agora, por que essa doença foi se agravando cada vez mais? Uma lógica de difusão foi a seguinte: durante a guerra existiu a chamada trincheira. A trincheira é um local onde os soldados ficavam abaixo do solo, se protegendo dos tiros. A trincheira tinha condições de vida terríveis, por exemplo, lama, corpos apodrecendo, ratos passando pelo local. E isso fazia com que o ambiente fosse insalubre, o ambiente fosse propício para a pessoa adquirir doenças. Os soldados que adquiriam doenças nas trincheiras, que ficavam em situação mais grave, eram mandados para a retaguarda da guerra, eram mandados para as cidades para serem tratados nos hospitais. Esses casos mais graves que chegavam nos hospitais terminavam contaminando os civis da área. E os civis circulando terminavam contaminando a população inteira. Então, quer dizer, o soldado que chegava para ser atendido, ele chegava com a evolução do quadro, ele chegava com a mutação da versão mais agressiva da gripe, certo? Enquanto os soldados que não tinham sintomas, que permaneciam lá nas trincheiras, eles estavam com a versão mais fraca da gripe. Então, dentro das trincheiras, ficavam isolados os soldados com a versão mais fraca, e os soldados mais graves, com a versão mais forte, mais agressiva, eram mandados para hospitais, e foi essa versão mais agressiva que se espalhou entre os civis, certo? E por isso, o impacto da gripe espanhola foi extremamente forte, certo? Porque justamente a versão mais agressiva foi a que se espalhou entre os civis, tá? Pois bem, outra coisa interessante dessa versão agressiva da segunda onda é o seguinte: com a experiência do tratamento, as enfermeiras foram percebendo quando não valia mais a pena tratar o paciente. Uma característica interessante do paciente que estava prestes a morrer
é que a coloração do pé do paciente mudava, o pé escurecia. E a enfermeira, ao perceber que o pé do paciente escureceu, ela já nem mais tratava o paciente. Ela cuidava daqueles que tinham maior chance de vida. Porque quando a gente tem uma pandemia como essa, como a gente vê agora no caso da Itália, as pessoas passam a cuidar de quem tem maior chance de sobreviver, certo? Infelizmente isso acontece, é uma questão de prioridade. E naquela época isso aconteceu, que foi através do escurecimento do pé. Quando o pé escurecia, a enfermeira já sabia que aquele caso não tinha mais solução e ela passava a dar prioridade a quem ainda tinha chance de sobrevivência, maior chance de sobrevivência. Outra coisa interessante, informação interessante, é que médicos nos Estados Unidos se queixavam em total choque. Eles informavam que tanto pessoas brancas quanto pessoas negras ficavam extremamente vermelhas com essa versão mais agressiva da gripe espanhola. E as pessoas ficavam tão vermelhas que era impossível distinguir quem era branco e quem era negro. Para você ver como era grave a situação, como era agressiva essa versão de mutação da gripe espanhola da segunda onda, né? Pois bem, então, entre agosto e setembro, a Alemanha começou a ser duramente afetada pela gripe espanhola também. A gripe espanhola tinha chegado no país da Alemanha. A Alemanha passou a considerar fortemente a possibilidade de sair da guerra. Então, assim, nós temos 3 fatores que causaram a saída da Alemanha da guerra. Primeiro, a entrada dos Estados Unidos na guerra foi fundamental, porque é uma força extra com potencial industrial dos Estados Unidos. Fez toda a diferença para a vitória contra a Alemanha na guerra. Segundo fator que pesou muito para a Alemanha sair da guerra foi a gripe espanhola. Pesou bastante, vários soldados alemães foram afetados gravemente pela gripe espanhola. E o terceiro e último fator que eu sinalizo aqui para o motivo da rendição da Alemanha foi a ascensão do movimento socialista na Alemanha, que havia a possibilidade de instalar um governo socialista na Alemanha liderado por consequência do que aconteceu na Rússia, certo? Que o movimento socialista começou a se espalhar no mundo a partir do que aconteceu na Rússia, né? Enfim, por esses 3 motivos a Alemanha termina saindo da guerra, tá? Isso é só para a gente sinalizar e situar o que aconteceu. Além disso, entre agosto e setembro, ocorreu uma coisa interessante nos Estados Unidos. 2 cidades americanas vizinhas, chamada Filadélfia e São Luís. O que aconteceu naquela época foi, muitas cidades americanas foram incentivadas pelo governo a fazer desfiles militares e a incentivar suas populações a comprar ações do governo para financiar os esforços de guerra. Então a prioridade total naquela época era a guerra, estava totalmente focado na guerra e as pessoas não se preocuparam com o que estava acontecendo em relação à gripe espanhola. E a cidade da Filadélfia, o governo de lá, a prefeitura de lá, convocou a população para irem para as ruas, né, para fazer um desfile militar, e 200 mil pessoas foram às ruas na Filadélfia, apesar das recomendações médicas de que não deveria ter sido feito esse desfile, porque poderia disseminar, espalhar a versão mais agressiva da segunda onda da gripe espanhola. Ainda assim, as autoridades da Filadélfia não respeitaram as recomendações médicas e insistiram e fizeram um desfile. E esse desfile teve mais de 200 mil pessoas nas ruas. Já a cidade vizinha, São Luís, levou a sério o alarme e a cidade de São Luís, que também tinha já agendado o seu desfile, ela cancelou o desfile e exigiu que os seus moradores entrassem em isolamento, em quarentena imediatamente. Todo o comércio foi fechado em São Luís, tudo foi conduzido de uma maneira que evitasse a elevação da curva de difusão da doença. E a cidade de São Luís conseguiu evitar a difusão da doença lá. Para você ter uma ideia da diferença de mortos, a cidade da Filadélfia teve 10 mil mortos ao final do contágio, enquanto a cidade de São Luís teve apenas 700 mortos. A cidade da Filadélfia, apenas 3 dias depois do desfile,
ela já tinha 635 casos registrados de gripe espanhola. Para você ver como foi rápida a difusão da doença. Tá? Muito bem, vamos então seguir em frente. Em outubro, todos os países envolvidos no conflito da Primeira Guerra Mundial já tinham sido atingidos pela gripe espanhola. Então, quer dizer, de março até outubro, a gente já tem todos os países participantes da guerra atingidos, certo? Nova York, a cidade de Nova York, passou a contabilizar 60 mil mortos em outubro. A cidade de Nova York foi a mais impactada do mundo, para você ter uma ideia, nesse momento, em outubro. Tá? Pois bem, aí então vai ter a negociação do término da guerra, a guerra termina e os soldados começam a voltar para as suas casas, voltar às suas origens. E aqui nós damos um destaque especial para a Inglaterra, certo? Para o Império Britânico. A Inglaterra, ela possuía vários territórios dominados em vários locais do planeta, do globo. E vários soldados vieram de vários locais do globo para lutar pela Inglaterra. E quando essa guerra acabou, esses vários soldados que vieram de vários locais do globo, dominados pela Inglaterra, voltaram para esses locais do globo onde eles viviam. E isso espalhou ainda mais a versão mais agressiva da gripe espanhola. E aí então esses soldados que voltavam para esses locais passaram a contaminar a população civil que morava lá, tá? E aqui vem um capítulo especial, um capítulo interessante. Vamos falar um pouco agora do Brasil. O navio britânico chamado Demerara, ele sai da Inglaterra com passageiros com o vírus, a versão mais agressiva, só que ainda não estava assintomático. O vírus estava apenas agindo no corpo, mas ainda não havia sintomatizado. E esse navio Demerara veio para o Brasil. Mas antes ele sai da Inglaterra, depois ele para em Lisboa, onde também a contaminação estava altíssima em Lisboa. Então ele sai de dois locais, sai da Inglaterra e sai de Portugal. Primeiro sai da Inglaterra, vai para Portugal, onde também o índice de contaminação estava altíssimo. Então esse navio Demerara saiu de dois lugares de alta contaminação, trazendo passageiros que não havia ainda sintomas de que estavam infectados. O que fez então o governo brasileiro quando o navio Demerara chegou aqui no início de setembro? O navio Demerara chegou aqui mais ou menos entre 8 e 10 de setembro, não tenho a data precisa. O navio Demerara aportou em Recife primeiro. Eu não achei a data de Recife, mas depois passou na Bahia. Na Bahia o navio chegou no dia 11 de setembro e chegou no Rio de Janeiro no dia 14 de setembro. Então eu só não tenho a data de Recife, não sei com precisão que dia o navio chegou em Recife. Mas eu acredito ter chegado entre o dia 8 e ou 8 ou 9 ou 7 ou 9, algo assim. Enfim, o navio Demerara aportou em Pernambuco, Recife, tá? E conseguiu desembarcar seus passageiros sem nenhum tipo de impedimento do governo brasileiro, o governo federal. Ou seja, o governo federal da época não levou a sério a situação e autorizou a entrada desses passageiros. Qual seria o correto? O governo brasileiro naquela época, sabendo que o navio vinha de dois países altamente afetados pela gripe espanhola, deveria ter ordenado o navio o aguardo de quarentena para detectar possíveis pessoas infectadas e tratá-las lá dentro do navio antes delas desembarcarem. Essa teria sido a medida correta, mas o governo brasileiro não fez isso na época. O governo federal. Interessante, não é mesmo? Parece que a história se repete. Tá ok? Pois bem, então nós temos esse começo de infecção da gripe espanhola no Brasil. Mais tarde farei um outro vídeo falando especificamente de como a gripe espanhola se espalhou no Brasil. Tá? Na Oceania, né, onde fica a Austrália, onde fica a Nova Zelândia, um navio fabricado na Nova Zelândia, né, transportando pessoas infectadas que não haviam sinalizado
não haviam sinalizado a doença ainda, um navio chamado Talune. Esse navio ele vai desembarcar pessoas em duas regiões da Oceania. Uma ilha da Nova Zelândia chamada Apia e uma outra ilha que era de domínio dos Estados Unidos, uma ilha chamada Samoa Americana. Cada uma dessas ilhas reagiu de uma maneira diferente à chegada desse navio. A ilha de Apia, que pertencia à Nova Zelândia, ela permitiu o desembarque de passageiros. Ela assumiu o risco da contaminação. E na ilha de Apia, depois do desembarque dessas pessoas no navio infectadas, a população de Apia, 90% da população de Apia foi infectada pela versão mais potente da gripe. Tá? E a ilha de Apia, até o fim de 1918, ela havia registrado mais de 7.000 mortes. Entre essas mais de 7.000 mortes, que quando chegou no início de 1919, o registro total de mortes da ilha de Apia chegou a 8.500 pessoas. Dessas 8.500 mortes em Apia, 30% eram homens, 22% eram mulheres e 10% eram crianças. Essa foi a situação na ilha de Apia. Agora vamos à situação na ilha de Samoa Americana, onde lá o governador de Samoa Americana proibiu o desembarque de passageiros do navio Talune. Ele, inclusive, não só proibiu o desembarque de passageiros do navio Talune, como proibiu o desembarque de qualquer outro navio. Qualquer outro navio era proibido de se aproximar de Samoa Americana e tinha que cumprir a quarentena para identificar possíveis passageiros contaminados. Foi feito um completo bloqueio naval, certo? E a Samoa Americana, por causa desse ato prudente, desse ato correto, ela não registrou nenhuma morte por gripe espanhola. Nenhuma morte. Beleza. Então já estamos entrando em 2019. Em 2019 nós já temos a terceira onda da gripe espanhola. A terceira onda da gripe espanhola foi uma versão menos agressiva de todas, porque o corpo dos seres humanos já haviam desenvolvido o anticorpo para combater, e as mutações também da gripe já tinham criado uma versão menos agressiva, né? Então a terceira onda chega ao Japão, tanto com a versão menos agressiva quanto a versão mais agressiva chega ao Japão, e no Japão contabilizou em 2019 250.000 mortes no Japão. A terceira onda também vai chegar com a versão agressiva e a menos agressiva na Rússia. E na União Soviética, né, da época, devido à guerra civil que aconteceu na época, que foi mais um impacto, mais um terreno propício para espalhar a gripe espanhola, lá na União Soviética morreram quase 3 milhões de pessoas com a gripe espanhola. Tá? E nesse momento, em 2019, a gripe espanhola já havia alcançado todos os continentes do planeta em 2019, no início de 2019. Assim, o que aconteceu foi o seguinte, onde já tinha chegado primeiro a gripe espanhola, em janeiro, onde já tinha chegado antes a gripe espanhola, em janeiro, a maioria dos países onde já tinham chegado a gripe espanhola, em agosto, quer dizer, em agosto afetou a maioria do planeta. Então, onde já tinha chegado a gripe espanhola em agosto, em janeiro, esses países já estavam conseguindo se libertar da gripe espanhola. A exemplo do Brasil, por exemplo. Tá? Pois bem, e aí o que acontece? Essa fase da Primeira Guerra Mundial, essa fase da gripe espanhola que matou muitas pessoas, Guerra Mundial somada à gripe espanhola matou muita gente, as mortes foram tantas que essa fase, essa época, a geração que viveu naquela época foi apelidada de geração perdida. Que muitas vidas foram perdidas, muitas vidas foram ceifadas, mesmo quem não morreu foi duramente afetado por isso tudo. Por exemplo, combatentes de guerra que perderam braço, perderam mão, né? Não tiveram suas vidas normalizadas, os traumas que sofreram na guerra. As pessoas também que foram afetadas pela gripe espanhola também, algumas pessoas não conseguiram voltar a ter a saúde de antes.
Então, por isso tudo, essa é a chamada geração perdida. E olha que coisa interessante, apesar da gripe ter matado muito mais do que a Primeira Guerra Mundial, as mortes da gripe não chocaram tanto as pessoas quanto as mortes da guerra, certo? Por quê? Porque as pessoas elas já estavam meio que dessensibilizadas. As pessoas já não conseguiam mais se comover com as mortes da gripe espanhola, porque as mortes da Primeira Guerra Mundial já havia chocado o suficiente as pessoas. É o que a gente chama de dessensibilização dentro das estratégias de terapia, para tirar a fobia, né? A gente usa a chamada de dessensibilização. Isso, inclusive, a dessensibilização é fruto de um estudo de cientistas justamente dessa época daí, né? Percebendo como é que o ser humano se acostuma a coisas absurdas. Essa é chamada de dessensibilização. E como a ciência percebeu como funciona a dessensibilização na mente humana, passou a usar esse mesmo sistema de dessensibilização, de se acostumar com coisas absurdas, para tirar a fobia das pessoas, certo? Através da dessensibilização. Informação interessante aí, certo? Última informação aqui interessante são as gestantes, a mortalidade entre as gestantes. A mortalidade entre as gestantes girou em torno de 23 a 71% das gestantes morreram antes de dar à luz, certo? As gestantes morriam com a taxa de 23 a 71% de mortes, tá? Das gestantes que sobreviveram à gripe espanhola, durante o parto, 26% delas perderam a criança devido à gripe espanhola. A geração nascida durante a pandemia apresentou problemas de aprendizagem, tinha dificuldades para aprender, e apresentou também problemas físicos, certo? Essa geração nascida durante a gripe espanhola, devido a esses problemas todos, elas não conseguiram desenvolver bem as suas carreiras, as suas profissões, certo? Porque elas não conseguiram gozar da sua total capacidade de aprender, de se aperfeiçoar, enfim, né? Então esses foram alguns impactos da gripe espanhola nas gerações que nasceram naquela época, né? Enfim, as pessoas na época da gripe espanhola, elas viam corpos espalhados pelas ruas, os corpos eram amontoados um em cima do outro. Para você ter uma ideia, no Brasil morreram, claro que os dados podem ser muito maior do que esse número que eu vou falar, mas a contabilização da época chegou a um número de 35 mil mortes no Brasil, certo? Repito, ontem eu vi a notícia de mortes do coronavírus que atingiu pouco mais de 33 mil pessoas, quer dizer, só o Brasil, na época da gripe espanhola, supera a quantidade de mortes no mundo inteiro pelo coronavírus. Então, quer dizer, você percebe o impacto da gripe espanhola, você percebe o quanto o coronavírus não chega aos pés do que aconteceu na gripe espanhola, certo? E isso traz uma esperança para a gente, da gente entender que o coronavírus não tem um potencial de letalidade da gripe espanhola, jamais vai chegar nem ao chulé da gripe espanhola, tá? Então vamos nos manter firmes, vamos nos manter esperançosos, vamos nos manter na quarentena, vamos nos manter em casa, porque é isso que vai fazer com que que o coronavírus desacelere. A propósito, na China, que começou em dezembro, agora já no final de março na China, nós já temos a doença do coronavírus bastante controlada. A China, nesse momento, apenas evita pessoas de fora chegarem na China para não recontaminar sua população, né? Então, pelo menos a população interna que vive lá na China já está tranquilizada, certo? Já está voltando à sua normalidade. Então, e a China tomou medidas rapidamente. Então, nós temos aí, quer dizer, na China durou de dezembro até o final de março. Então, nós temos dezembro, janeiro, fevereiro, março, certo? 4 meses com medidas de contenção firmes, sólidas. Durou 4 meses lá na China, tá? Aqui no Brasil, nós temos o que? Agora, em março, aqui nós temos, no meado de março, começaram as medidas. Então, vamos imaginar, 4 meses, vamos imaginar, março, abril, maio, junho, certo? Mas é claro que nós não somos a China, não temos a estrutura da China. Vamos colocar aí lá para julho, que a gente comece a controlar realmente, de fato,
a situação no Brasil, claro, se o nosso, né, se aquela figura que está no governo federal não fizer mais besteiras, né? Então nós precisamos da quarentena, é fundamental a quarentena, tá? Aguarde os próximos vídeos vão falar sobre a gripe espanhola no Brasil, a gripe espanhola na Bahia, e também eu vou aprofundar um pouco mais a discussão sobre o que aconteceu na cidade da Filadélfia e São Luís, e como algumas cidades americanas que tomaram medidas corretas na época contra a gripe espanhola se recuperaram mais rapidamente na sua economia também, não só da doença, mas da economia, que existe essa discussão, né? Que a economia precisa funcionar, que as pessoas não podem ficar em casa. Então, na verdade, é ao contrário, tá? Quanto mais cedo nós ficarmos em quarentena, mais cedo a economia vai voltar a funcionar. A China, por exemplo, a economia já está voltando a funcionar. E isso, olha só que coisa interessante. Quando a Guerra Mundial acabou, né? Os Estados Unidos, que não estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial, a guerra não aconteceu em território americano, os Estados Unidos saiu na frente da maioria das economias da Europa, e isso foi um dos motivos que tornou os Estados Unidos essa grande potência que é hoje. Porque os Estados Unidos não foi afetado pela Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial não aconteceu em solo americano. Isso deu uma vantagem imensa para os Estados Unidos se desenvolver como um país com uma potência mundial. E isso se repete aqui agora no coronavírus. Os países que se cuidarem mais rapidamente, os países que fizerem a quarentena mais imediatamente, esses serão os países que irão sair na frente quando essa crise acabar, né, do coronavírus. Esses são os países que vão se tornar as potências mundiais daqui para frente. A China foi a primeira a se livrar do coronavírus. A China, antes do coronavírus, já era a maior potência econômica do mundo. Agora então, depois do coronavírus, tendo sido o primeiro a sair dela, com certeza vai cada vez mais se consolidar nessa posição da maior potência econômica do mundo. E agora a China está caminhando para se tornar a maior potência militar do mundo. Vamos seguir a lição da China, ok? Um abraço e até o próximo vídeo.